Meus irmãos, como vocês passaram a semana bem? Eu passei tão bem que a perna ainda dói. Eita, maravilha. É de tanto passar bem, né? Mas não sei porque sua perna dói, velho. Porque você não pesa nem 30 quilos. Meus irmãos, Eu não peço o quê? nem 30 quilos. Mas olha, eu peço 54. E é porque eu não tô toda. De jeito nenhum. Pois é. 210. Ah, tá. Eu acho que vocês não conhecem, né? Vocês não conhecem, mas vão aprender. Fala, Senhor, nessa hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz tudo ouvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso supremo, de alegria em paz eternal. Fala, Senhor, teu servo, tuas palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso supremo, de alegria e paz eternal. Fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso, são conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar. De saúde e repouso supremo, de alegria e paz eternal. Fala, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Maravilha. Você conhecia nós assim, né? Eu conheço também o 211, mas não vou cantar em sequência não. 115. 115. Trabalhar. Quero trabalhar para meu Senhor. Quando a palavra com amor, quero eu trabalhar do Senhor, trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha Do Senhor, eu quero cada dia trabalhar, escravo do pecado libertar, conduzir-os a Jesus, nosso guia, nossa luz, sem na vinha do Senhor. trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás o meu lugar, sem na vinha do Senhor. Trabalhar e orar
na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupar quero estar e na vinha do Senhor. Rápido demais. Vamos no 155, paixão. Esse vocês lembram. Vamos aprender ele todinho. Implorando nosso Salvador. Teu poder, Teu poder, teu poder, divinal poder renovador. Teu poder, teu poder, teu poder. Bendita promessa paternal, preenchendo de real valor. Do plano poder celestial. Teu poder, teu poder, teu poder. Com olhos sempre nos urgir. Teu poder, teu poder, teu poder. Pai celeste, faz-nos subir. Teu poder, teu poder, teu poder. Tu já prometeste derramar tuas bênçãos e nos revestir. Pra tua palavra proclamar. Com poder, com poder, com poder. Com fogo vem nos inflamar. Teu poder, teu poder, teu poder. E de toda mancha nos limpar. Teu poder, teu poder, teu poder. Aquece os filhos ao Senhor. Faz luz que dorme despertar. Nós te suplicamos com fervor. Teu poder, teu poder, teu poder. Com a brisa queira nos soprar. Teu poder, teu poder, teu poder. Deus bendito vem nos otorgar. Teu poder, teu poder, teu poder. Perene e doce comunhão. Quero aqui contigo, Pai, gozar. Depressa nos enche o coração. Com poder, com poder, com poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é top. Vamos seguinte, pastor, 156. O bom pastor buscou-me da longe do retiro, e contendo deixou-me caído triste ver as chagas com amor pressou e ao lá nos braços me levou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Guiou-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, de graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sofre, com o seu rebanho vou. Se Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Eu sigo alegre agora, Deus a poder cabal,
graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus braços ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus, o seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor? Amém. Hoje nós vamos ler em 1 Reis. Fica lá no começo da Bíblia, Manuela. No começo, Manuela. Bem mais pra lá, Manuela. Mais ou menos por aí. Bem mais adiante. 1 Reis 11. Ah, já deixo ele marcado. Eu gosto de ler isso. Consigo não, irmão Adão? Eu não acho assim, não, mostra aqui. 11. Capítulo 11, a partir do 1º. Primeiro Reis 11, a partir do versículo 1, que diz assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus, e quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltassem para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, o seu pai, havia sido. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele, como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Quemos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifício aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele.
Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. Pai amado, Pai eterno, Deus grandioso, ó Pai, que nós não venhamos seguir o exemplo de Salomão, Senhor, adorando a outros deuses, ó Deus, mas que nós venhamos nos manter fiéis a Ti, como fez o Teu servo Davi, até o último suspiro, Pai, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Todo mundo aqui conhece a história de Salomão, não conhece? Quem aqui nunca tinha ouvido falar de Salomão? Eu já vi muitas vezes. Salomão, ele escreveu 3 livros que tem a Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses 3 livros considerados de autoria de Deus através de Salomão. O autor dos livros é Deus, mas Deus utilizou a mão de Salomão para escrever esses livros. E alguns salmos também. Só que vocês prestaram atenção aqui no que foi que Salomão fez? Apesar de ele ser o homem mais sábio do mundo, nunca houve, nem haverá alguém tão sábio como Salomão. Mas vocês viram o que foi que ele disse, que ele fez? Ele casou com quem Deus disse para ele não casar. O povo de Israel, não só o povo de Israel. A gente já falou aqui que hoje nós somos o Israel de Deus. A gente já falou isso para vocês aqui, né? A igreja hoje é o povo escolhido de Deus. Deus ainda vai tratar com a nação de Israel, porque aquele é um povo que Deus escolheu para ele. Aconteça o que acontecer, mas Deus ainda vai tratar com ele. Deus está dando esse tempo para tratar agora com a igreja. Nós somos o povo escolhido de Deus. E como Deus disse para Salomão, para ele não se envolver com mulheres que não fossem do seu povo, da sua nação, aquelas mulheres que serviam ao único Deus verdadeiro, e ele desobedeceu. A mesma coisa Deus diz para a igreja hoje: não se envolva com as coisas do mundo. Você, eu, nós somos separados para servir ao nosso único Deus, o Deus único e verdadeiro. Então, Salomão, ele desobedeceu a Deus. Ele casou com mulheres que não eram da sua tribo, do seu país, da sua nacionalidade, com mulheres pagãs que adoravam a deuses terríveis, como Moloque. Moloque, eles queimavam as crianças em sacrifícios a esse Deus, para vocês terem uma ideia. E, em consequência disso, o que foi que Deus fez? Deus tirou o reino de Salomão. Irmãos, eu costumo ver o seguinte: Deus costuma falar comigo o seguinte: todo pecado que nós cometemos tem uma consequência. Toda desobediência tem uma consequência. Essa consequência pode ser de imediato ou não, né? Mas nós vamos sofrer com aquilo que nós fazemos de desobediência ao nosso Deus. Só que tem uma coisa. Olha só que coisa interessante que Deus faz. Como é que Deus trabalha na vida daqueles que o obedecem. No mesmo capítulo, no versículo 37, Deus falou que ia tirar, até o versículo 11, Deus falou que ia tirar o reino de
Salomão, né? No capítulo 37, ele fala o seguinte: Jeroboão era um oficial de Salomão. Eu vou fazer de você o rei de Israel, e você vai governar todo o território que quiser. Se você... Agora preste atenção, isso é uma bênção? Deus estava dando uma bênção para aquele homem. Mas a bênção de Deus está condicionada, sempre vai estar condicionada à obediência. Se você der atenção a todas as minhas ordens e viver de acordo com a minha vontade, fazendo aquilo que eu aprovo e obedecendo às minhas leis e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, então eu sempre estarei com você. Vocês entenderam? Eu entendi, mas eu já vou ali. A gente só tem a bênção de Deus enquanto estamos debaixo da obediência. Por que é que muitas vezes a gente não alcança aquilo que a gente está pedindo? Por que que muitas vezes a gente não tem as orações respondidas? Porque muitas vezes nós não temos forças para continuar. Porque nós não seguimos esse conselho que Deus deu a Jeroboão. Isso não significa que você está doente e você está em pecado, de maneira nenhuma. Doença é coisa natural da vida do ser humano. Esse corpo, infelizmente, por causa do pecado, ele vai sofrer, essa máquina. Umas mais do que outras, né? Mas nós vamos sofrer com enfermidade de todos os tipos. Tudo vai nos acontecer como acontece com aquele que não serve a Deus, com relação à enfermidade, com relação ao sol, à chuva. Estamos no mesmo. Só que para a bênção do Senhor, nós temos que o Senhor tem uma condição, que nós demos atenção às ordens dele, viver de acordo com a vontade dele, fazendo aquilo que ele aprova e obedecendo às leis e os mandamentos dele. Então, se seguirmos essa receita, não tem como dar errado. Por que que dá errado? Porque nós não seguimos a receita que o médico dos médicos passou. Está aqui. Isso aqui não é só para Salomão, não. Isso aqui não foi só lá no Velho Testamento, não. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Pelo contrário. Jesus falou a mesma coisa quando ele veio. Ele disse: qual é o maior mandamento que Jesus repetiu? Qual foi o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. E quando a gente ama a Deus, a gente faz o quê? Obedece, né? Se eu amo a Deus, acima de tudo, eu vou fazer o que Ele manda. Então assim, aqui está a receita para mim e para você, se quisermos viver uma vida, aliás, se quisermos ter uma vida eterna ao lado do nosso Deus. A eternidade, irmãos, o reino de Deus, ele começa aqui. Nós, cristãos, já estamos vivendo o reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus já está entre vós. Então nós começamos a partir daqui e vamos continuar quando chegarmos lá na glória. Mas só vai para a glória quem viveu o reino aqui.
Quem não viveu o reino aqui, não vai para a glória. Não vai ter a eternidade ao lado de Jesus. Eu não sei quem ouviu hoje o capítulo de Apocalipse. Eu não escutei, não. Escutou, irmã Adriana? A senhora não está colocando para ele ouvir, não? Eu coloco. Agora só hoje que eu não escutei não, eu escutei sozinho. O que é que diz em Apocalipse hoje? Vocês lembram? A senhora escutou, irmã Maria? Lá em Apocalipse 20, que foi o capítulo que eu li hoje, diz que o diabo, a antiga serpente, Satanás, que é o Satanás, eles vão ser jogados no lago de fogo e enxofre, onde ele vai sofrer eternamente, ser atormentado. E com ele, todos aqueles que viraram as costas para Jesus. Então Jesus virá dar sentença a cada um daqueles que ouviram a palavra e escolheram não seguir a palavra. Salomão, a gente não... Em Eclesiastes, dá para a gente ver que ele se arrependeu. Eclesiastes, dá para a gente ver que ele se arrependeu dos pecados que ele cometeu. No livro que ele escreveu, Eclesiastes. Mas que nós não venhamos fazer como ele fez. Desobedecer ao nosso Deus. Amém? Amém. Quem entendeu? Amém. Amém. Quem vai colocar em prática? É. Nós vamos tentar. Eu principalmente. Vai tentar, Mas vamos nos esforçarmos para vivermos os ensinamentos, os mandamentos e a vontade do nosso Deus. Porque às vezes eu fico pensando em casa, eu digo, Jesus, não é fácil ser crente, mas ao mesmo tempo é tão fácil, É sim. porque é só seguir o manual. A lei dele. Jesus deixou tudo escrito, Deus deixou tudo escrito aqui, como nós devemos viver. Tudo, absolutamente tudo. Se você quiser saber como se vestir, está aqui. Se você quiser saber como administrar o dinheiro que você ganha, está aqui. Se você quiser saber como ser uma boa esposa, está aqui. Um bom marido, está aqui. Um bom filho, está aqui. Uma boa mãe, está aqui. Um bom pai, está aqui. Se você quiser saber como ser um bom cristão, está aqui. Então não tem. Se a gente seguir o que está escrito na palavra de Deus que Ele deixou para nos guiar, que é lâmpada para os nossos pés, não tem como a gente achar pesado servir ao Senhor, porque é uma coisa muito boa, é maravilhoso você estar na presença do nosso Deus. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais dá vontade de ler. Quanto mais eu falo, mais dá vontade de falar de Deus para outras pessoas. Então que a gente venha verdadeiramente se esforçar, para seguir essa receita que o Deus único, poderoso, o Deus tremendo, mas o Deus que é justo juiz. Ele é amor, Ele é misericórdia, mas Ele também é justo. E Ele coloca uma condição para aqueles que querem a bênção dEle.
Se você me obedecer, eu nunca vou te deixar. Se você não quebrar minha aliança, eu vou ser fiel até o último dia. Eu vou estar com você até o último dia, como disse Jesus. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Pastor Júnior? O fundo do baú, né, irmã Adriana? Fundo do baú, lá antiga. É. Pastor, o pastor pensou que eu gosto de sofão, pastor? Entendi. O senhor entendeu que gostava de sofão, assim? O senhor gosta Não, de eu deduzi. Então, Enquanto o pastor louva, nós vamos tirar dízimos e ofertas. Para disso, o senhor gostou do pendrive? rapaz, pelo amor de Deus, nem é bom demais. Eu vou com a camisa da cama. Eu digo que você vai querer fazer o irmão Zé o espetáculo. Não, o senhor tocou sanfona, foi? É? O senhor tocou sanfona? Eu tô gritando pra sanfona. Vai, menina, é muito Eu deduzi. Ai, tirar o pé do Zé. Olha, daqui a pouco o irmão Adão vai estar curioso a comprar um pendrive também. Mas, rapaz, vai cair bom demais. Cara, esse cara não é até calando, mano. Bota pra lá na cama bem baixinho, não esse dia. Vai tocando. Tem uma palma que sai só fora, direto. Acho que o senhor não ouviu nem 10% ainda. Tem 3 vivos por música. Misericórdia. Que é, moleque? Tu É tem? bom demais. O que tu tem? Vai chegar pra mulher. Já tá doente. Só vem a coisa que vai sair, vai Entra no meio do fogo e faz vencedor. Acima de tudo, de todos, Ele é Senhor. Sua honra e sua glória não dá pra ninguém. É Deus. Ninguém consegue deter quando Ele quer agir. O homem mesmo estudioso não vai conseguir, pra mostrar a grande autoridade de suas mãos. Ele é bom de todo mundo, como Deus Ele é dono de tudo. Ele opera até mesmo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele faz, ele vai viver. Porque Ele é todo poderoso, dono do poder. Mas vencedor, está mostrando todo o seu amor. Ele é Senhor. O meu Deus não pode ser mandado por ninguém, pois Ele é muito poderoso, igual a Ele não há ninguém. Ele fez o mundo e tudo que você vê. Foi Deus que não deixou você morrer, você está aqui. Quando Ele quer operar, ninguém pode impedir. Ele liberta seu povo pela fé. Ele é
Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus também, dono de tudo. Ele opera também no seu deixa sinal. Ele faz a sua fé e tira todo mal. Ele faz o bem, ele faz o bem. Porque Deus poderoso, dono do poder. No seu amor, pra mostrar ao mundo do seu amor, porque Ele é Senhor. Ele opera também no seu decacinal. Ele faz na sua frente e tira todo mal. Ele opera e faz bem. Ele é Deus poderoso, dono de poder. Ele opera no seu amor, pra provar todo mundo do seu amor, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. Meu Deus, esse não é muito antigo não, 1998. Glória a Deus. Irmão Adão, venha trazer aqui um versículo, uma palavra. Salve a igreja com a paz do Senhor. É Salmo 128, do 1 ao 6, que diz assim: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e todos te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela oportunidade. Esse é tido como Salmo da Família, né? O Senhor abençoará a tua casa, a tua entrada, a tua saída, e tudo que você fizer, se você andar em obediência, será abençoado. Ontem, lá em Sede Casa, eu não lembro qual foi o dia, mas foi durante a semana. Não me disseram exatamente qual foi o dia que assaltaram um rapaz lá e levaram a moto. Um rapaz, ainda deram tiro, mas deram tiro para cima, né? Aí o pastor estava conversando com o irmão dentro da igreja e eu estava do lado de fora com uma adolescente e a avó dela. Aí ela perguntando ela dizendo assim, né, a irmã Nenzinha, dizendo: é muito coragem de vocês vir nesse trajeto, né? Porque ela dizendo: é perigoso, eu não ando não, eu tenho medo. Aí eu digo: só que tem uma coisa, irmã Nenzinha, esse carro aqui, ó, ele está rodeado de anjos. Quando a gente vai e quando a gente vem, ninguém se atreve. O diabo até tenta, né? O diabo tenta passar essa barreira, mas ele não consegue. Teve uma vez que quando a gente ainda morava em Maceió, que a gente vinha fazer culto aqui, que a gente vinha, e o pastor Júnior teve uma visão. Teve uma visão do carro sendo acompanhado por anjos. Então, quem está no controle desse volante não sou eu. Quem está no controle desse carro não sou eu. Quem leva e quem traz é Deus. Ele é que leva e traz aonde a gente está.
Ele está ali nos guardando. E tenha certeza de que nada vai nos acontecer. Aí a Nicole ficou assim, né, assustada quando eu disse que tinha anjo em volta dos carros, né? Eu digo, pois é, Nicole, tem anjos protegendo aqueles que são fiéis a Deus. Mas aquele que está ali, mano, ele fala mesmo sobre o negócio de assalto, de morte, de carro, de Diz que é. A palavra de Deus diz que o pastor Júnior até falou isso, eu acho que foi domingo passado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, o que nós vamos temer? Se nós estamos fazendo a obra do Senhor. Ele disse para o povo, quando estava no deserto, que enquanto o povo estivesse debaixo da nuvem, estava sob a proteção dele. Agora, quem sair debaixo da nuvem, e como é que a gente sai de debaixo da nuvem? Quando a gente deixa de fazer o que estava escrito, que eu li, que está escrito aqui, né? De obedecer aos ensinamentos dele, à vontade dele. Muitas vezes a gente não entende quando Deus nos pede algo. É estranho às vezes, a gente não consegue entender. Mas mesmo assim, sem entender, obedeça. Porque Deus sabe o que faz. E nós, o que é que nós sabemos? Nós só sabemos até onde o nosso olho pode alcançar. Então, a melhor opção é obedecer. Vamos mais um, pastor do fundo do baú. E em seguida o pastor já traz a palavra. Meus irmãos, é bom estar nesse lugar. Quero cantar milhões e milhões de vezes 1988 com os meus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam lá na glória. Eu dou louvor a Deus aqui na terra de todo meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Milagres acontecem pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração. Isso acontece em minha vida, por isso é que eu não paro de cantar. Assim como os anjos cantam lá na glória, eu dou louvor a Deus aqui na terra, de todo meu coração, de coração pra coração, porque o Senhor mudou a minha vida, de coração pra coração.
te encontrei de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei de coração pra coração. Estou feliz só porque te encontrei. Ô, glória! Aleluia. Jesus é lindo. Meus amados irmãos, eu vou me propor a falar um pouco do que foi lido na leitura oficial. E eu vou chamar você para refletir. Se eu fosse intitular esta mensagem, onde foi que a missionária Tânia leu, irmão Adão? Já esqueceste. Jesus amado. Onde foi que a Tânia leu, irmã Maria? Foi Salmo ou foi Salomão? Salomão. Foi Salmo falando de Salomão. Primeiro Reis 11. Primeiro Reis, o seu nome já diz. Ele relata. Vai deixar a menina doente? Ele relata a história dos reis de Israel. Dos reis está errado, tá? Dos reis de Israel. E enquanto eu estava pensando em um texto para refletir aqui com vocês, e quando eu ouvi a leitura oficial, eu resolvi dar uma trocada no tema. E o que eu ia falar hoje, possivelmente falei outro dia, mas é bom frisar o que foi lido hoje. Foi lido em 1 Reis, capítulo 11, a partir do versículo 1, né? 1 Reis, como eu já disse, o nome já diz, fala da história dos reis de Israel. Salomão, em sequência, ele foi o terceiro rei de Israel. Consequentemente, na sua sequência, Saul, Davi, Salomão. Interessante saber que, se você for olhar todo o contexto de Salomão, você vai perceber que ele tinha tudo para ser um camarada inatingível na questão da qualidade do seu reinado. Com suas exceções, eu vou aproveitar a desnotoriedade do conhecimento de vocês para colocar um tema bem no popular, chulo, nesta mensagem. Salomão teve um período na sua vida que eu posso titular de chamá-lo de o mais sábio. Ele foi de mais sábio a mais burro. Salomão, por sua vez, ele foi rei por volta dos seus 22, 25 anos de idade. Um camarada que na época, no mínimo, a pessoa vivia de 100 a 120 anos. Um camarada com 25 podia se chamar que era praticamente um recém-nascido. Ou não? Ele ainda tinha, pelo menos, se ele vivesse 120 anos, que ele não viveu isso,
Mas se a média fosse batida, ele tinha aí pelo menos 100 anos para viver. Então quem tem 100 anos para viver, quem olha daqui com o ângulo de quem tem 25 anos, é muita estrada. Mas se você for olhar pelo óculos de quem já tem 80, diz que estou já chegando. Mas Salomão tinha 25 anos, por volta de 22 a 25 anos. E a Bíblia relata, no texto que leio, eu vou aproveitar que dei minha esposa para ir lendo os versículos que eu for citando, se possível. No capítulo 11, a Bíblia relata, no primeiro versículo, ela diz o quê? Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do rei do Egito. Ele casou com mulheres hetéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Vamos por partes. Salomão amou muitas mulheres. Primeiro ponto, velho, que eu vou pontuar. Nenhum homem consegue amar mais mulheres do que uma mulher, sua mãe e suas filhas. Nenhum. Também acho. Nenhum homem consegue mais amar do que 3 categorias de pessoas: sua esposa, sua mãe e suas filhas. Talvez alguns, por sua história de vida, possam amar mais a tia do que a mãe, porque a mãe não o criou, o abandonou, e a tia o pegou e o criou, e ele ama muito mais a tia do que a mãe, porque mãe é quem cria e ele tem aquela mulher como mãe. Mas nenhum homem consegue amar mais de 3 categorias de mulheres: mãe, esposa e filhas ou filha. Salomão, diz a Bíblia, amou quantas? 700 mulheres. Quando a Bíblia diz Salomão amou, ele não diz que ele amou. Quando ele diz esse amor aí, está dizendo Salomão chegou a levar para a cama mais de 700 mulheres. É uma falta de caráter absurdo. E fora as concubinas, né? Que ele... Fora as concubinas. É uma falta de caráter absurdo alguém conseguir amar a ponto de casar e ter à disposição sexualmente 700 mulheres. O camarada era rei. Diz alguns historiadores que Salomão era um homem que tem uma postura alta e de uma certa formosura. Assemelhe-se a isso toda a sua sabedoria de grandeza. O grande problema na minha ótica, irmão Adão, de Salomão foi a capacidade de ser sábio no princípio. Quando Deus, através de uma revelação, de um sonho, foi ao encontro dele e perguntou: Salomão, o que é que tu queres? Tu queres riqueza? Tu queres sabedoria? Ou tu queres os teus inimigos em tuas mãos? Ele disse: dá-me sabedoria para eu entrar e sair no meio do teu povo. Ele foi sábio quando jovem, mas só que é consequência. A sabedoria trouxe para Salomão riqueza. E a sabedoria, quando ela é passada para as pessoas que estão em sua volta, ela atrai olhares. Porque muitas pessoas não são nem belas por fora, mas como da boca delas só saem coisas produtivas, positivas e que trazem as pessoas a pensar, refletir e mudar de trajetória, de percurso para o bem. Aí a sabedoria atrai pessoas. Quando você abre a boca e diz bobagem, diz babaquice, não presta nem parar para conversar com fulano, porque ele só fala M. Você já ouviu isso?
Mas também você já ouviu, parece como é bom estar perto do ciclano. É quando você está perto dele, ele só fala de coisa boa, ele só fala de Deus, ele só fala de Jesus. A gente sente uma paz, uma alegria. Eu estava triste, cheguei perto dele, a minha vida parece que ficou mais leve. Você também já ouviu isso? Quem faz isso é a capacidade que Deus dá a alguém de ser sábio. E Salomão teve esse privilégio. Só que, por volta dos seus 25, 30 anos, Salomão estava num auge tão grande. Pontue-se a sua riqueza, ele era o mais rico. O seu exército era o mais bem armado. Ele produzia armas e carros para vender aos países em volta. Ele tinha categorias para servi-lo na sua casa. Os empregados de Salomão eram os mais educados e mais preparados da época. Não existiu no tempo de Israel, no tempo de Salomão, um povo mais preparado financeiramente, mais preparado psicologicamente, mais preparado em todos os aspectos do que o povo de Israel. Mas Salomão deixou acontecer aquilo que a gente conhece no popular, deixou subir para a cabeça. Afaste-se muitas vezes de elogios, porque elogios vão te levar ao fracasso. Elogio vai te levar ao fracasso. Tem muita gente que é humilde, mas começa a receber, rapaz, não é por nada não, viu, pastor Júnior, mas tu prega bem, viu? Olha, além disso, tu toca muito, viu? Graças a Deus, viu? Toda honra, toda glória para Jesus. Ô pastor Júnior, além disso, eu já vi tu compondo música, pastor Júnior, eu tenho hora que eu vou dizendo toda honra, toda glória para Jesus, mas se eu for ouvindo muito aquilo, eu vou começar a achar, rapaz, não é que daqui a pouco eu esqueço que eu dependo de Deus e começo a achar que eu tenho algum conhecimento, alguma capacidade por causa da minha inteligência humana, e foi aí onde Salomão se perdeu. Aleluia. Por causa da inteligência de Salomão dada por Deus, ele atraiu riqueza. A riqueza atrai amigos. E Salomão teve a pior estratégia para não guerrear contra os países que queriam atacar Israel. Davi não foi atacado pelo período do seu reinado, porque o povo em volta, os países em volta, sabia que se atacasse Davi, a possibilidade deles serem derrotados era grande. Mas também Salomão fez uma estratégia diferente. Deus olha para Davi e diz que ele andou em um caminho perfeito, exemplar, espetacular. Mas como, irmã Adriana, Davi pôde andar pelo caminho perfeito, espetacular, incrível, se Davi adulterou com Betseba a ponto de mandar matar o seu esposo? O grande segredo está no arrependimento de Davi. Quando você se arrepende, Deus perdoa, apaga os seus pecados, olha para você e vê como se você nunca tivesse pecado. Por isso que Deus diz para Davi, Salomão não fez um reinado impecável como o de Davi. A grande questão e o grande ponto de interrogação é que a riqueza e a sabedoria atraiu uma estratégia burra para Salomão. Ele casou com 700 princesas. Isso me faz deduzir com a lógica racional histórica que em volta de Israel, contando países e cidades que podiam vir lutar contra Salomão, existiam pelo menos umas 500 cidades, entre países e cidades. A estratégia de Salomão foi equivocada. Ele disse, me casarei com todas as princesas dos reis em minha volta,
Com isso eu terei paz com todos e não farei guerra com ninguém e ninguém vem contra mim. Só que foi estratégia antológica. Por quê? Porque ele atraiu para si o que Deus disse exatamente que ele não fizesse. Ele atraiu quem? Quem foi o tipo de mulheres? Etéias. Você sabe o que significa etéias? Que negam a existência de Deus. A Salomão chegou a casar com mulheres que diziam: Deus não existe, não há Deus. Isso aqui que estamos vendo não foi o Deus eterno que criou. Não existe Deus. Salomão casou com boa parte delas que diziam: Deus não existe. E Salomão era rei constituído por Deus, tinha sabedoria dada por Deus, tinha capacidade dada por Deus, tinha o maior reino, tinha o maior poder, era a maior potência da época, construiu um palácio e construiu o templo, mas não teve a inteligência de reconhecer quem eram as etéias. Por quê? Porque esse aspas, amor, a ponto de casar e levar para a cama essas mulheres, fez ele cegar, ignorar que elas eram etéias. O que é etéias? O que é etéias? Mulheres que não acreditam em Deus. Se você começar a ficar rodeado de mulheres ou homens que não acreditam em Deus, consequentemente você vai acabar como Salomão, classificado quase como um miserável, pobre, cego e nu. Etéias. Quem mais? Moabitas. As mulheres moabitas ofereciam os filhos ao deus Moab, Moloque, para matar, como sinal de sacrifício. E Salomão casa dessas 700 mulheres. Parte dessas mulheres serviam ao deus Moloque, que diziam eles que pediam as crianças, de preferência as recém-nascidas, para serem queimadas vivas a esse deus Moloque. E Salomão serviu a Moloque. Quem era outro? As amonitas. O que era que o deus Amon gostava? Uma das características que o deus Amon gostava era cultos sexualizados, onde no culto se oferecia o corpo. E Salomão casou-se com essas mulheres. Prossiga. Edomitas. Quem são essas mulheres edomitas? Mulheres edomitas, elas chegavam a ponto de serem tão cegas por seu Deus, que o que elas queriam viver fazendo era cultos pagãos dentro de Israel e construírem sinagogas em Israel, lugar para culto em Israel. Afinal de contas, elas eram princesas, e princesas tinham um certo status no reinado. Prossiga. Sidomitas. Se existe um povo que Deus detestou, foi os sidomitas. Porque eles, além de serem ateus, eles prestavam culto de adoração, onde de forma clara eles adoravam a todo tipo de criatura que eles quisessem adorar. Eles, se pudessem na cabeça deles adorar essa caixa, eles adoravam. Tudo para eles era um Deus. E Salomão acha de casar com um povo desse.
2, 3, 5, 3. Deu alguma dor de cabeça? Problema danado. Agora imagine o camarada casado. Agora ele diz que vocês serem gado. Imagina o cara casado. Imagine um almoço de Salomão com 700 esposas. Tudo conversando ao mesmo tempo. Coisa pra doido, eu vi com treino, eu vou logo acontecendo. E fora as varitas com ela. As corubinas. Concubinas. Não, as concubinas já ficavam em segundo plano. As concubinas eram as amantes. Era isso que ele está dizendo. Não estou dizendo aqui que Salomão levou à cama 1000 mulheres. Não. Mas ele chegou até a disposição. Como se mulher fosse uma mercadoria na prateleira do supermercado. Hoje eu não quero uma galega, não. Hoje eu quero uma magrinha morena. Hoje eu não estou afim da magrinha morena, não. Hoje eu quero pegar uma mais gordinha dos olhos apertados. Como se mulher fosse mercadoria. Estava lá à disposição de Salomão. Sabe que o camarada era rei. E o que é que Deus tinha dito? Salomão, não faça aliança com deuses estranhos. E Salomão chega a casar com essa raça miserável de mulher. As amizades dizem muito do que você é. Aí tem pessoas que dizem, não, eu tenho amizade ali com uma fulana de tal, que é garota de programa, mas pra mim não tem nada demais não. Tem não? Anda com ela na beira da pista, que o povo vai olhar e vai dizer, olha, ali vai duas. Com certeza. Garota de programa. Para não falar o nome popular. Diz o ditado antigo de me diz com quem tu andas, que eu te digo. Quem voa como cego dorme. Salomão começou a aparecer com o povo que Deus disse: deteste, se afaste, não faça alianças, não quero vocês com eles. Salomão casa com esse povo. Por isso que se eu fosse titular essa mensagem, eu diria: em um período da vida de Salomão, ele foi de mais sábio a mais burro. Ele não conseguiu amar 700. Muitas vezes um homem não consegue fazer uma mulher feliz. Imagine 700. Só que na juventude ter 700 esposas parece ser maravilhoso para quem está com a testosterona lá em cima. Você sabe o que é testosterona? É o que traz energia sexual. Para quem está com a testosterona lá em cima, eita coisa boa. Salomão, quanto tu vai pegar hoje, rapaz? Sabe que eu não sei, estou decidindo entre aquelas 20 ali. Hoje está à minha disposição 5, mas eu quero mais. Eu vou ficar hoje no quarto, eu vou ficar com 15 à minha disposição. Uma pega aqui, outra puxa lá, outra levanta ali. Meu Jesus. Agora, que homem burro. Deus teve a capacidade de dar a ele a maior sabedoria, porque ele soube pedir e ele não soube aproveitar a sabedoria. Continue, irmão, o versículo. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem para outros deuses. Ei, ele casou mesmo sabendo. Pecado de desobediência, que gera pecado de rebeldia. E o pecado de rebeldia é o mesmo pecado de feitiçaria. Agora,
As mulheres, perceba que a Bíblia não diz aí, Salomão sabia que os homens iam converter o coração do povo de Israel aos deuses estranhos. As mulheres. Por quê? As mulheres. Eu vou dizer aqui uma coisa, num ambiente que tem mulher, eu não deveria dizer não, mas eu vou dizer. E os homens podem concordar comigo ou não, mas a lógica é essa. Homem é um bicho besta. Por quê? Ele pode ter a maior raiva que for. Se a mulher chegar com aquela jogadinha de cabelo e dizer: amor, faz isso pra mim, vida. Ela faz ou não faz, irmão Luiz? E a mulher voltava com aquele poder. Volta a casa ou não volta? Volta. O que as mulheres de Salomão faziam? Maria está te agravando. Deixa a beca para rir. O que as mulheres de Salomão faziam era trazer mais mulheres que diziam para os homens de Israel: deixe de servir ao Deus que se diz Todo-Poderoso. Venha servir a Moloque. Venha servir ao meu Deus. Venha se prostrar diante do meu Deus. Ofereça suas crianças como eu ofereço as minhas. Pratique as minhas práticas dentro de Israel. Ofenda o seu Deus como adorando aos meus deuses. O seu Deus não existe. Adore ao meu Deus. O seu Deus não faz nada. Quem faz é meu Deus. Quem tirou vocês do Egito não foi o Deus eterno, foi outro Deus. Adore a outro Deus, menos ao Deus de Israel. Quem foi que conseguiu trazer isso para dentro do povo? O rei, a maior autoridade, o homem mais sábio que no período da vida estava burro. As mulheres faziam o que queriam com Salomão. É só usar aquele jeitinho que sua mulher tem. Tem homem que sabe fazer também, mas as mulheres são especialistas. Aí, prossiga o versículo. Salomão casou com 300 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. E quando ele já estava velho, fizeram com que o seu coração se voltasse para deuses estrangeiros. Ele não foi fiel ao Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, havia sido. Se você não souber escolher a sua companhia do popular, você está lascado. Salomão se arrebentou pela cepa. Salomão, como é, irmão Adão? Deus dá sabedoria ao camarada. Deus dá o maior reinado que Israel já viu. Deus dá a maior riqueza a ponto da rainha de Sabá ficar de queixo caído. Deus dá o maior exército ao rei. O homem a maior autoridade na época. E o homem adora a outros deuses. Que absurdo! É por isso que a ira de Deus se levantou contra Salomão e ele disse: eu vou tirar o reinado da sua mão, camarada. Você pode ser sábio como for, quando você começa a andar com maus companhias, quando você começa a fazer maus amizades. Ela não presta não, mas eu gosto dela. O caráter dela não é bom não, mas ela é minha tia. Ela não presta não, mas ela é minha avó. Ela não era não, mas ela é minha sobrinha. Ela não era não, mas eu não. Se tem esse tipo de postura, não serve para mim. Se tem esse tipo de postura, não dá para andar comigo. Se tem esse tipo de postura, eu não convivo. Se tem esse tipo de personalidade, não está ao meu lado. Quanto mais longe, melhor. Se eu me aproximar dessa pessoa, é só para pregar o evangelho e mais nada. Aleluia. Ô, pastor,
na sua casa? Venha na minha almoçar. Eu vou até almoçar na sua casa, mas eu posso ir à minha forma? Pode! Aí eu chego lá na mesa do fulano, sabe? Eu vou tomar essa garrafa. Para o senhor, como ninguém está vendo, eu não tomei da sua coca lá naquele dia, semana passada. Não nessa latinha de pintura aqui, ninguém sabe mesmo. Aí eu olho assim, minha esposa não está aqui. O irmão Luiz não está vendo. O irmão Atão não vai nem saber. A irmã não era muito menos. A irmã Adriana nem imagina. Peraí. Para não fazer despeita, uma lata não toma não. Bota só 2 dosinhas. Para quê? Para ficar parecido com o povo que desagrada a Deus? Chuta esse negócio fora, filho. Eu já saí de ambientes quando eu percebi que as pessoas começaram a zombar de Deus. Eu já saí de ambientes que fui chamado, foi fechado um acordo comigo de tocar músicas evangélicas. Quando eu cheguei lá, me disseram, toque do Roberto Carlos, no aniversário de um colega. Eu na hora disse, se vocês quiserem, pode buscar aí de outro jeito, porque eu não toco. Eu liguei o teclado, desarmei e peguei a pista. Não, mas peraí. Não, peraí não. Quem me contratou sabia que eu não tocava isso. Teve umas vezes que eu cedi, mas uma das vezes eu não cedi. Não, mas tem cantor. Não, conheço a música do Roberto Carlos. Eu não vou cantar. Não, mas você fica só tocando. Quem toca contribui com quem está cantando. Não faz o meu estilo. Agora, esse tipo de postura de Salomão. Não, eu continuo fiel a Deus, mas eu caso com mulheres estranhas. Eu continuo fiel a Deus. Eu, afinal de contas, sou um homem sábio, mas eu consigo conviver com quem não presta. Não, você é separado. Ou anda com gente separado, ou mantém afastado de quem gosta do que o diabo gosta, ou você vai se poluir com esse tipo de gente. Não, pastor, mas porque eu vou fazer amizade com quem, né? Onde eu moro só tem gente que não presta. Então seja luz, se junte a ela para pregar o evangelho, se junte a ela para falar de Jesus. Quando eles se levantarem para dizer, vamos tomar uma, vai para Satanás, porque eu vou para a igreja. Você tem que tomar uma postura radical. Prossiga. Salomão adorou Astarote, a deusa de Som, e Moloque, o nojento deus de Amon. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de Querus, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. Dentro de Israel. Salomão cercou, irmão Adão. Israel é um país cercado de montes. De um lado o Monte Sião, do outro tem o Monte Moriá, do outro tem o Monte Carmelo. É cercado de montes. E Israel é no meio. Pois Salomão achou de fazer altares para os deuses estranhos dentro de Israel. Fazer um espaço onde as suas 700 mulheres prestassem todo tipo de culto nojento dentro de Israel. Salomão, eu estou prestando culto nojento ali dentro de Israel. Não devo que tu mesmo fizesse. Não, mas posso fazer o quê? É minha esposa, as minhas esposas. Se eu não cortar a amizade com elas, o casamento acaba. Elas vão ficar chateadas. Elas não vão gostar. Você é bem capaz de se juntar e daí. O problema de Salomão
foi que ele foi burro. Não caia nas ciladas que Salomão caiu. Estou lembrando da história de um irmão que disse: pastor, para um conhecido meu, pastor, você não vai nem acreditar. O diabo começa assim com essas histórias, né? Você não vai nem acreditar. Você acredita que ele começa a chupar um pirulito, no final do pirulito era um cigarro? E eu, quando eu percebi, estava com cigarro na boca. Eu nunca vi um pirulito com um cigarro, começa a pirulito e termina cigarro. Daqui só outro que me contou uma história, pastor, não conta, senhor. Esse foi para mim, contou para mim. Missionário, não conta a história do senhor. O que foi, filho? Estou pensando em você meio pior, não foi que houve. Rapaz, eu vi uma menina, quando eu olhei, que eu fui me lembrar, eu e a menina e o carro estavam dentro do motel. Isso foi nada. O carro foi sozinho. Sabe o que é isso? Amizades. Não, eu vou dizer não para não ofender, não vou dizer não para não ser chato, eu não vou dizer não para ela não ficar com raiva de mim, eu não vou dizer não para não se afastar de mim. Se afaste 1000 vezes. Prossiga. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorasse deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão e disse: você quebrou a sua aliança comigo e desobedeceu aos meus mandamentos. Por isso eu vou tirar o reino de você e vou dá-lo a um dos seus oficiais. Estou encerrando. Deus tinha hábito de, quando levantava um rei em Israel, levantava um profeta. No tempo de Davi, o rei, um grande rei de Israel, o profeta que Deus usava era Natã. No tempo de Saul, o profeta que Deus usava era quem, irmão? Não? Lembra não? No tempo de Saul, o profeta que Deus usava era Samuel. No tempo de Salomão, quem Deus usava? Quem Deus usava para Salomão? No tempo de Salomão, o próprio Deus ia falar com ele. Não usava ninguém. Deus avisou por 2 vezes. Eu vejo aí a tolerância de Deus. Salomão, rapaz, não faça. Aí Deus tem uma paciência enorme. Repete de novo: Salomão, não faça. A terceira de uma atitude. Se você continuar andando, continuar achando legal, continuar aplaudindo, andando perto de pessoas que te afastam de Deus, Deus vai tomar o que te deu. Toma. Toma o que te deu. Por que Deus toma? Porque Ele deu a mim e a você para nós andarmos no meio do povo dele, não servindo de escândalo longe do povo que é dele. Deus me deu capacidade de tocar esse teclado. Aí, em vez de eu estar aqui tocando teclado, adorando a Deus com os irmãos, eu aceito a proposta para passar 3 noites tocando no bar. Essa capacidade que Deus me deu para tocar, eu estou tocando no bar. A capacidade que Deus me deu para cantar, eu estou cantando no bar. A música da MC Pipoquinha. Quem é que começou a fazer coisa? Aí Deus vai lá e... Não foi Ele que deu? Quem deu também pode tomar. Prossiga. Sim. No entanto, por amor a Davi, o seu pai, eu não farei isso enquanto você estiver vivo.
mas durante o reinado do seu filho, e não tomarei dele o reino inteiro, mas deixarei que ele fique com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, que escolhi para ser a minha cidade. Veja como Deus é. Ele ia trazer um castigo pesado para cima de Salomão. Mas ele lembrou, irmão Adão, de Davi. Disse: eita, Salomão é filho de Davi. Então, por amor a Davi, eu não vou tomar o reino de Salomão enquanto ele estiver vivo. Quem pagou a conta? O filho de Salomão. Foi a partir da morte de Salomão que Israel se dividiu em duas. De um lado ficou a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Do outro lado ficou Dan, do outro lado ficou a tribo de Levi, do outro lado ficou a tribo de Manassés, do outro lado ficou as outras tribos. Aí ficou um reinado dividido. De um lado um rei com 2 tribos, do outro lado um rei com 10 tribos. Enquanto no tempo de Salomão as 12 tribos viviam juntas. De quem foi a culpa da divisão de Israel? 10 de um lado e 2 do outro? De quem foi a culpa? Salomão. Por quê? Porque se misturou com quem não presta, com quem Deus tinha dito que não era para se misturar. Quando você começa a andar com pessoas que não prestam, além de vir castigo até para seus filhos, muitas vezes quando não vem também para você, há uma divisão, e divisão em lugar nenhum presta. Deus só trabalha com multiplicação. Deus só trabalha com soma. Quem trabalha com subtração e divisão é o diabo. Tenha cuidado. Aprenda com Salomão. De mais sábio a mais burro. Agora, para terminar e concluir, o bom é que, se você for ler Eclesiastes capítulo 3 e o penúltimo capítulo do livro, você vai ver Salomão dizendo: há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de se arrancar o que você plantou, há tempo de semear. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de cantar e tempo de ficar calado. Há tempo para todo o propósito. Agora, Salomão olha para toda a história que ele viveu, que aos 25 ele escreve o livro de Cantares, aos 60 ele escreve o livro de Provérbios, e aos 80 mais ou menos ele escreve o livro de Eclesiastes. Aí ele diz: tudo que eu vivi é vaidade. As pernas se enfraquecem, os olhos se escurecem, você sente solidão, você fica sozinho, toda aquela fantasia, as 700 esposas, 300 concubinas, todo o ouro que eu tinha, toda a riqueza que eu tinha, não existe mais. Eu estou velho, estou acabado, tudo que eu vivi foi vaidade. O que restou foi só o Senhor para me socorrer. Faça a seleção, aprenda com Salomão. Tudo que você está vivendo é vaidade. Ah, pastor, eu aproveitar minha juventude. Uma hora a fatura chega. Você faz hoje porque está jovem, amanhã vai dizer: se eu soubesse que ia trazer tantas consequências, eu não faria. Que Deus abençoe você. Amém, pastor. Deixa eu ler o Eclesiastes 12, 13. 12, 13. 13 e 14. Que diz assim: de tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizemos, e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal.
Ele estava dizendo, em outras palavras, exatamente isso. Não faça o que eu fiz, faça diferente. Aprenda com Salomão. Claro que eu não vou botar no tema desse vídeo de mais sábio a mais burro, mas poderia colocar. Quem vai aprender com Salomão diz amém. Se afaste das maus companhias. Chute para longe. Bota para perto de Satanás. Vamos orar? Vera, vem orar. Não mande não, pelo amor de Deus. Esqueça Deus. Quem aqui só está vivendo aqui por ver. Porque eu não faço nada. O que o senhor falou aí, se perguntar amanhã, eu não sei o que foi. Sério? Pois é. Tá? Mami, eu estou perdida. Não, velho, você encontrou com Jesus. Glória a Deus, mas no meu juízo não está dando não. Olha, que eu estou lendo a Bíblia, aí a Bíblia começa a doer, aí eu paro e deixo lá. E meu Deus, até quando eu vou aguentar isso? Porque o exame que eu fiz não está nem adiantando. É. Vamos orar? Amém. Senhor, muito obrigado. Porque nós aprendemos com os erros de Salomão. E diz uma frase antiga: aprendei com os erros dos outros, porque você não viverá o tempo suficiente para aprender com seus próprios erros. Senhor, que nós possamos aprender com Salomão a se afastar de quem não gosta do Senhor, a ignorar quem diz que o Senhor não existe, a não querer contato a não ser pregar o Evangelho com aquelas pessoas que nos querem afastar de Ti. Que nós possamos aprender com Salomão a não sermos parecidos com o mundo em nenhum período da nossa vida. Que se nós tivermos de levantar altares, que não seja para o Deus Maloque, que não seja para o Deus Mamon, que não seja para outro Deus, mas que o altar do nosso coração esteja sempre levantado para o Deus eterno e todo-poderoso. Pai, em nome de Jesus, que possamos aprender nas Escrituras a fazer o que o Senhor sempre quer. Perdoa os nossos pecados em pensamentos, ações, palavras, gestos, posturas e atitudes. Pai eterno, nos faz cada vez mais parecido contigo e totalmente diferente do diabo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo seja com você, a sua casa e a sua família. E amanhã nós estaremos aqui para adorar o nome de Jesus. E você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe e te espero amanhã.